Muito bem, estamos começando mais um episódio do nosso podcast Cultura Social. Eu sou o Elson Ribeiro e aqui ao meu lado minha amiga auspiciosa Luísa Elce. Saudações culturais, Luísa. Saudações culturais para todos. Saudações culturais. Semana passada eu fiquei muito triste porque eu perdi uma super aula de história e eu convido vocês para ir lá dar uma olhadinha. Eu até chorei aqui. Tava muito agoniada para poder ver e ainda estou esperando que já vou dar uma olhadinha como que ficou. Bom, no episódio de hoje a gente vai falar sobre o Lona das Artes. É um circo social que tem um projeto incrível, mas antes de falar com o Lona das Artes, a gente vai falar dos nossos patrocinadores. Bom, o primeiro patrocinador que a gente tem aqui é Elce Produções. Você sonha em transformar suas ideias em momentos memoráveis? Fale com a Elce Produções e veja como podemos tornar seu projeto cultural uma realidade. Seja para eventos, produção de conteúdo audiovisual ou gestão de mídias sociais. Estamos aqui para criar, ampliar os seus horizontes. Vamos construir juntos algo único e especial. Então você pode ligar no 19994270773. E o outro patrocinador é a Porte Cultural. Na Porte Cultural, acreditamos que todo projeto merece vida e encanto. Oferecemos a elaboração e o planejamento do seu projeto, seja ele de música, teatro, artes visuais e literatura. Ajudamos a definir os objetivos, o público-alvo, o cronograma, o orçamento e a inscrição nas leis de incentivo. Acompanhamos cada etapa para garantir o impacto e a conformidade legal. Transforme sua ideia em realidade. Acesse www.aportecultural.com.br. Muito bem. E hoje nós temos aqui um convidado especial que vai falar sobre o Lona das Artes, que é o nosso amigo Rodrigo Cachanco. É isso? Rodrigo Cachanco, isso mesmo. Rodrigo Cachanco, ele é coordenador pedagógico do Lona das Artes. E o Lona das Artes, lógico, tem uma arroba, então vou passar aqui, @Lona das Artes. Rodrigo, muito bem-vindo. Obrigado. Seja Lu. muito bem-vindo. Obrigado, Elson. É maravilhoso, né? Quando chamaram, a gente falou, vamos participar, porque um podcast desse é imperdível. Cultura e serviço social é com a gente mesmo. Então, muito obrigado pelo convite, viu? Muito bem. Rodrigo, eu queria que você já falasse um pouquinho de você, que você se apresentasse, falasse um pouquinho do seu trabalho no Lona das Artes. Eu sou na Lona das Artes, a gente fala, faz tudo, é pedreiro, é carpinteiro, é professor, tem que ser, né? Porque quem trabalha com cultura no nosso país tem que ser um faz tudo. E há 21 anos atrás, comecei fui para o Padre Anchieta, minha área é teatro, minha área de formação artística é teatro. Conheci o circo no Padre Anchieta, a gente começou a fazer teatro. Já tinha um circo no Padre Anchieta? Já tinha umas oficinas pontuais lá de circo. Aí dentro disso... Você morava no Padre Anchieta? Não, eu moro em Hortolândia. Então eu fui para lá, ia ter um festival de teatro, fui para lá. E aí, na hora que eu fui ensaiar com eles a peça Romeu e Julieta, a menina falou, tô com fome. Eu falei, por que você não come na sua casa? Eu venho de São Paulo, vim num bairro até legal em São Paulo. E por que você não come na sua casa? A menina ficou quieta, eu não entendi. Aí eu comecei a ver que a menina não tinha alimento em casa mesmo, não tinha comida em casa. Aí eu falei, vamos fazer alguma coisa. Por isso, né, fui do lado ali, tinha a subprefeitura, pedi umas cestas básicas, deram uma, deram duas, aí falaram assim, vocês vão ter que montar um CNPJ, tem que montar uma associação para ajudar essas pessoas, porque de 1 já virou 10. Isso você tinha quantos anos? 23. Já tinha uma consciência ali, eu né? tô com 43, tinha 22. Uhum. E aí eu falei, vamos fazer alguma coisa. Aí precisa de um CNPJ. Pedi pro contador abrir o CNPJ, aí ele abriu errado, abriu como empresa, tudo. E quando abriu o CNPJ foi o divisor de águas, porque afinal das contas, agora eu tinha que alimentar os próprios jovens ali e o governo também, porque é um custo danado para se manter um CNPJ. E aí começamos, vamos fazer trabalhos pontuais, vamos fazer ação, vender pastel, vender cachorro-quente. E tudo isso sem pensar. Sem pensar. Vamos fazer. Precisamos fazer. Aí estava vindo o Circo de Solé para o país, né? A gente já estava com uns 2 anos trabalhando nisso. E aí falamos, que legal que a gente pudesse ir, né? Enquanto estava anunciando que a gente ia, a gente ganhou uma lona de um circo que eu participava, bem velhinha, toda furada, remendou ela, arrumou. Nossa.
E aí o Circo du Soleil chamou a gente para ir na primeira apresentação, conseguimos levar todos atendidos. Isso eu Olha estou falando só. de 2 anos depois, já quase 100 crianças. Isso que eu ia perguntar, quantas crianças Já, tem, né? na época era quase 100 crianças. E aí fomos. Aí, durante todo esse período, faz 4 anos que eu sou contratado mesmo da Lona das Artes. 3, 4 anos. Antes eu era totalmente voluntário, então eu trabalhava à noite, né, eu trabalhava com site, com programação, e de dia, era 8 horas da manhã, já estavam me ligando. Quando eu ia Olha dormir, só. já estavam me ligando. Deu Lona um das problema Artes. aqui, vamos fazer isso, vai ter. Porque é a hora que todo mundo acorda para trabalhar, né? Eu trabalhava muito à noite. E aí, foi. Você sentiu essa diferença de ser contratado e de já fazer? Ou foi uma coisa tão natural que você nem sentiu? Porque pelo que você fala, eu sinto que já veio de você essa parte social, essa parte cultural, né? Já era Sim. seu isso. Não, é muito. E a questão é assim, contratado ou não, era o mesmo trabalho. Era a mesma É a coisa. mesma coisa. O que eu falo que hoje dá uma garantia é que, assim, primeiro que eu tive um problema no coração faz uns 4 anos, que quase vou. Aí o médico falou, você trabalha à noite ou você trabalha de dia, se continuar desse jeito você vai morrer. Exatamente. Aí foi na época que eu juntei alguns voluntários, falou, vamos colocar e fazer isso acontecer de verdade agora e trazer dinheiro para cá para dentro, porque senão não dá. Estava numa reportagem na Globo, ela estava gravando lá, faz uns 5 anos, uma matéria super legal sobre o trabalho, a gente tudo empolgada, as crianças tudo empolgada, e aí a gente ouve lá fora, CPFL! E a gente ou pagava luz, ou pagava água, porque Sim. vender cachorro-quente e pastel não dá Não dinheiro, é né? assim. Porque você monta uma ação para 2, 3 meses. E aí a gente falou, pô, precisa mudar isso, né? E aí fomos lá, ainda a CPFL esperou antes de cortar a luz. A gente falou, a gente tem uma mídia danada, a gente tem uma visibilidade danada, mas não tem recursos. E por que não tem recursos? Aí coloquei a maioria dos jovens que já estão aí adolescentes, estão entrando aí na fase adulta, vamos para a escola e vamos estudar, Sim. né? E aí cada um foi para um curso. Então a gente depois formou advogado, administrador, fizemos parceria com o NASP, fizemos parceria com a Metrocamp, e aí eles davam bolsa para esses jovens nossos. E aí a gente falou, ó, vai demorar 2, 3, 4 anos para dar resultado, mas vai dar resultado. E hoje essas pessoas melhores capacitadas ajudaram a gente a chegar numa plataforma. Tem isso, essa volta de quem foi Muito. ou que nem saiu e permaneceu? Como que é essa porcentagem? Como que Muito. funciona Ó, isso? a gente não tem ainda dados consolidados estatísticos, mas a ideia é que a gente comece a mensurar isso. Mas a gente tem muita devolutiva. Até jovens que às vezes saem meio envergonhados, não quero fazer mais, porque lá a gente fala é muito conexão. Porque circo é muita conexão, né? Sim. Circo você toca, circo Sim. você gira, você precisa do outro, é confiança. É confiança. né? A voz é a confiança do outro, né? É subir no outro, é você na hora que você salta, se machucam junto, né? Crescem juntos. E aí na hora que seu caminho muda, que seu caminho segue outro, você fica meio envergonhado, sai, mas essa pessoa depois reconhece a gente. Sim. Ó, se precisar, então vira e mexe, às vezes, ó, preciso de uma pessoa de RH ali para me dar uma dica de uma coisa pontual, eu ligo, a pessoa atende, ela vai Sim. lá, ó, vai ter uma ação, não sei o quê. Gente, chama os voluntários. Então a ideia Que é que eles legal. sejam voluntários. Sim. E eu tô tendo lá neto já, né? Eu tenho 21 anos lá, mas a gente já tem neto lá. Que né? legal. Tem os filhos que fizeram lá. Então as pessoas têm um carinho muito grande na comunidade. E é claro que dentro de todas as regras do jogo, a gente tem que ser muito estruturado. A gente fala, você vai lá, você come com a gente, Sim. você sabe de tudo, você Você sabe é para de onde casa, você é né? de casa, você Sim. sabe para onde vai o dinheiro, eu Sim. mostro para você onde está o dinheiro que você apoiou aqui, está aqui, está aqui, está em cada um de nós que estamos sendo pagos para estar aqui, né? E a ideia é essa, é da comunidade, é todo mundo saber para onde vai. Então, a gente fala, tem que ter essa comunidade junto, tem que ter as pessoas junto. Tem que ter essa transparência também Tem para que trazer uma ter. segurança social, né? Para as pessoas, né? E que são as pessoas da comunidade. Quando a gente teve uma ordem de despejo, que a gente entrou numa ocupação ali, né? Era um lixão onde hoje a gente está. E conforme a gente ia cavando lá para começar a fazer tudo voluntário. Então tinha a Bobcat era voluntário, tudo que a gente tinha ali era pessoas que tinham empresas e ia fazer o serviço voluntário. E aí eles estão cavando ali para fazer a terraplanagem, acha a ossada, porque era desova de corpo ali Sim. onde a gente está. Então, assim, tudo que foi limpo lá, tudo que foi construído foi por causa da comunidade. Então, não tem como, quando a gente... Porque
por mais que a gente, diante de todas as outras instituições, é um grão de areia, tem instituições gigantes. Mas para a gente ali é um reino, é um castelo. Sim. Né, que a gente E a conseguiu... comunidade, ela tem esse poder, né? De juntar, de manter, de Sim. cuidar, de nutrir, né? Se não fosse a comunidade, a gente não estaria onde a gente está hoje. A gente tem total conhecimento disso. E, no final das contas, é para a comunidade. É para Sim. todos da É porque é comunidade. transformador também. Sim. E você estava falando, Rodrigo, que em 2 anos você já tinha 100 pessoas. Qual que é o segredo para as pessoas ouvirem falar e gostarem tanto e quererem participar? A lona de circo, o circo, ele chama chama muito. E a gente, assim, é pedreiro, tudo, é palhaço também, é acróbata, a gente é tudo lá, né? E aí, quando a gente sai para apresentar, quando a comunidade vê o trabalho que a gente está desenvolvendo artístico, a criança, eu quero fazer parte Sim. disso, né? Então, durante muito tempo, antes da pandemia, a gente tinha uma lista de espera gigante, né? Aí teve a pandemia, a gente começou a voltar aos poucos, que estão com medo ainda. Hoje já tem lista de espera novamente, mas a gente está com algumas reformas, a gente está segurando ainda a volta. Porque é isso, ele vê o palhaço que joga água na cara do outro, é isso que eu quero, eu sou criança. E se identifica, Né? né? É o palhaço que cai, é o outro que corre. Então, essa identificação é muito importante para o processo. E o circo é isso, né? A criança é o lúdico, é a lona colorida, é as roupas coloridas, né? Sim, e quando você se vê no meio, você quer fazer parte, não tem jeito. E eu participei do Hospitalhaços. Sim. E a primeira vez que eu vi, eu falei, poxa vida, eu quero participar disso. Eu fui lá, fiz minha inscrição, eu tinha acho que uns 18, 19 anos. Só que assim, para mim não foi tão encantador, porque são coisas diferentes. Uma Sim, coisa é você ter totalmente um projeto social, cultural que fala do circo e outro foi trabalhar em hospital, tinha um interesse de outras pessoas que era diferente. O meu interesse ali era cultural, era saber e também social, porque eu ia no hospital visitar doentes. Mas chegando lá, você vê que é um negócio diferente, não é tão simples assim, É não é tão seríssimo, né? Tem alegre, curso. entendeu? Você vê coisas, você vê realidades que você fala, puxa vida, será que... Entendeu? Mas é isso que eu falo, é você se encantar com aquilo, você querer participar por causa do encanto. E o circo, ele é encantador, não tem Totalmente. jeito. E é interessante, porque o Doutores da Alegria, os Hospitalhaços, eles têm um trabalho ímpar, que é o trabalho que eu falo, eu não consigo fazer. A gente, diversas vezes, Boldrini, vários chamam a gente, todos eu peço para ir, nem isso nem asilo, eu não consigo fazer. Eu chego lá, eu sou muito impactado com aquela realidade. Você absorve a energia do local, eu não né? consigo devolver o que eu preciso enquanto palhaço, enquanto artista. Então eu falo assim, se puder, eu não vou. Fico ali fora, ajudo nos bastidores, porque aquilo me impacta muito. E tem muito isso do artista, né? Sim. Você tem essa empatia com o outro, e eu tenho Sim. muito. Então, a gente tinha um projeto, Operação de Natal, que a gente, na noite de Natal, em asilos, onde as pessoas normalmente ficam sozinhas, e num dos últimos que eu fui no asilo, eu falei, gente, eu não tenho estômago para isso. Porque você vê ali, talvez, o seu futuro, talvez você vê ali a pessoa, às vezes, abandonada, e não tem nada a ver com a estrutura do asilo, é com o ser humano, Sim. né? E aí, depois a gente sai de lá, vai no meio do Campo Grande, com o carro ali sem asfalto, para distribuir presente. Aí você fala assim, é uma realidade mais próxima, porque é criança e ela pode mudar Sim. o futuro dela, mas ainda é muito precário. Sim. Porque a gente tem esse trabalho de itinerância até para estar sentindo a comunidade e os bairros. E aí você chega em um lugar que você vai dar um presente para a pessoa, aí você entra na cozinha dela, ela está numa tábua e embaixo está passando um córrego de esgoto, entendeu? Com um cheiro insuportável. Só que a pessoa vive naquilo e é normal, porque ninguém faz nada. Então, quando a gente forma a Lona das Artes e começa a se entender enquanto um promotor não só de cultura, mas de transformação, é para isso. Transformação social Entendeu? ali da comunidade. Não tem como você chegar num orçamento da prefeitura e não conseguir resolver esse problema. Alguma coisa está errado. Sim. Alguém está fazendo alguma coisa errada. Entendeu? Ou não está fazendo. Entendeu? E é isso, não faz. Então a gente fala, enquanto além da arte, da cultura, é influenciar nas políticas públicas. Sim. A gente precisa mudar as políticas públicas porque, assim, quando quer, o pessoal faz. A gente vê aí vereadores que, quando querem, eles montam quadra de esporte, ele monta campo de futebol, ele reforma a praça, então dá para passar um asfalto, Sim. dá para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, porque, assim, é uma perpetuação da miséria que alguém ganha com isso, né? Porque a gente distribui presente num ano,
no segundo ano, no terceiro ano, para aquela menina de 9, 10 anos, eu estou distribuindo presente para o filho dela. Sim. E para ela, que ainda é uma criança. Falta Exatamente. como se fala, um acesso à educação de qualidade, né? Então, cadê todo o poder público, né? Cadê o conselho tutelar Foi nessas abandonado famílias? por todas as... Por todas as instâncias. Uhum. E assim, nós não vamos conseguir resolver sozinho. Não. Né? Porque assim, a gente distribui presente, coloca a nossa assistência social à disposição. Mas é tanta precariedade na vida ali daquela pessoa de que ela precisaria de outros serviços que não dá conta. E aí vai se reproduzindo, vai se reproduzindo. Sim. E esses filhos que fazem atividades com a gente, eles passam por esse processo. Então, assim, a ideia de encantar tudo mais, mas depois ele volta para essa realidade. Sim, na Né? verdade você Exatamente. tira ele ali um pouco do momento, né? Faz ele sonhar e aí ele volta. E aí depois sonha e depois volta. E a Só gente, que precisa mudar, né? e a gente tem parceiros incríveis. A gente tem a Ambev, Bosch, a Coca-Cola Fenza, que a gente conseguiu durante todo esse tempo, que para a gente sempre foi muito maravilhoso. E a gente, no evento de Natal, a gente pede presente para as crianças, que eles adotem as cartas, né? E eles adotam as cartas e aí eles mandam Nike, Mizuno. Nossa. E aí você fala assim, e aí depois você acompanha, aquele Nike vai estar no barro, Uhum. né? A gente conseguiu junto com a Bosch e com o Instituto Robert Bosch, escova de dente para as crianças. Na hora que a gente distribuiu, o menino vai escovar o dente onde? Você não tem água em casa. Olha só. Entendeu? Então, pô, que outra Não realidade é adianta, essa? né? Sim. A gente tá tampando só com a Sim. peneira, né? Pois é, porque não tem Sim. água. Não adianta ter um Nike e não ter Sim. comida de qualidade. E aí né? a gente leva, às vezes, o poder público para lá, e aí eles, das vezes que eu levei o poder público lá para dentro, do lado de fora, na rua, estava cheio de roupa. Aí falou, olha, por isso que não dá para doar. As pessoas são assim, você doa, ela joga fora. Aí eu falei assim, o quê? Né? Que eu não tinha entendido, que ele não entendeu aquilo. As roupas. Aí eu falei, mas eles vão lavar com o que a roupa? Como que lava? Né? Como que se lava uma roupa? É pegar, é descartável. Sim. Entendeu? Porque não tem como lavar. Aí pegou e fica naquela enrolação, a gente fala, gente, quem que ajuda? Isso me Essas traz uma pessoas- frase da Maria Carolina de Jesus, que ela fala que quem não passou fome não tem capacidade para gerir o país. Sim. E é muito isso, porque é irreal. A pessoa não consegue se colocar ali naquela situação, porque ela não imagina, ela não vê. E quando a gente vê, a gente não está acostumado, você desacredita. Você toma um baque, você fala, não é possível, isso não está Não, acontecendo. e é isso, as pessoas elas têm muito disso de julgar, de pré-julgar, né? E quando você está nessa realidade, você está nessas casas, hoje a gente desenvolve trabalho em Campinas e em Hortolândia. E faz 2 anos que a gente começou a atender PCD. E o primeiro que mostrou na foto, nos vídeos, ele tem paralisia cerebral. E a gente chegou, voltou para casinha, falou, gente, a gente faz isso há 18 anos, e agora? Que não dá. Como que eu vou fazer circo com um menino com paralisia cerebral cadeirante? A gente começou, aí teve um educador muito bacana, o Rodrigo Senden, que chegou e falou, nós vamos conseguir. Aí juntava todo mundo, rodava a criança. Quando todo mundo dava cambalhota, os outros ajudavam para ir rolando ele também. Sim. Quando você vê a expressão, ele não fala em nada, a expressão e o sorriso dele, acabou. Pra gente, a gente ganhou o ano. Sim. Ali a inclusão está acontecendo. Sim. Ela não precisa de um malabarismo gigante. Sim. Ela precisa de Só precisa dias pontuais participar, né? ali para acontecer. Ela precisa de pessoas dispostas a fazer acontecer, né? A inclusão geral nisso, isso. né? E aí através disso, a gente influencia as políticas públicas, porque dentro do espaço não tinha elevador. Aí a gente, vamos ter que colocar um elevador para acessar, porque as aulas tinham que acontecer num local diferenciado, rampa de acessibilidade. E a ideia de influenciar as políticas públicas é isso, é trabalhar junto. Mas quando as políticas públicas não estão aí, porque os governantes não estão aí, a gente fica impressionado. A gente trabalha tanto em Hortolândia quanto em Campinas, e são 2 mundos para a gente. Em Campinas, a gente tem que correr atrás de bandido que vem de outra cidade, a gente tem que colocar comida para as crianças, tudo a gente tem que fazer. Em Hortolândia, eles oferecem toda a infraestrutura. A gente fica maravilhado. Quando chamaram a gente para abrir em Hortolândia, eu falei, não tenho mais 22 anos. Convidado para abrir. Fomos convidados. Olha só, cara, a Eu falei, diferença. não tenho 22 anos para começar tudo de novo. Uhum. Né? Não tenho Sim. mais o gás, mesmo Sim. coração, mesmo Você se pique. arrependeu? Aí ele catou e falou assim, não, a gente vai dar toda a infraestrutura, você só me manda o orçamento da sua equipe. Que mentira do caramba. Quantas mentiras eu já Olha não só. ouvi?
E ele falou, não, vai acontecer. Olha Demorou um pouquinho, eu falei, é mentira, tá É vendo? difícil confiar, Aí depois mas olha foi só. lá e o negócio aconteceu. Eu fiquei Até Sim. hoje eu sou impressionado. Hortolândia tem uma cultura bem bacana, Tem né? muito, é gigante. Eu faço parte de lá. Eu sou de Hortolândia Ah, também. de então, tem uma. E essa cultura que tá. Isso transforma. Eu vejo a transformação. E aí eu ouço, porque não tem como não comparar. Sim, A gente fala assim, a gente claro. não tem o rabo preso com ninguém. Uhum. Né? Então, assim, a gente tem que falar, tem que comparar assim, mas olha a quantidade da população, mas olha a arrecadação. Sim. Também é menor. Sim. E com o menor tá fazendo Essa é a isso, comparação. Imaginar né? com grande, com possibilidade, Imagina né? como- De então, fazer a assim, diferença. Campinas, ela tem uma cultura muito elitista. É para elite, para Sim. burguesia. E assim, acontece aonde os grandes eventos? Na Arautos da Paz. Quando não Sempre acontece... centralizados, né? Quando- As margens fica... Pois é. E aí, quando acontece na periferia, vem o estereótipo. Levam gente com shorts, né? Enfiado ali, Sim. com o mínimo de roupa possível. E é assim, é isso que eles Sim, querem. sim. E aí, infelizmente, eu tenho que voltar para a retórica do pão e circo. Né? Porque é isso que eles querem. Então, assim, é reproduzir, é manter. Então, a gente fala, essa militância política nossa, a gente sempre, toda vez que eu vou falar, as pessoas falam, não fala, porque pode perder aqui. A gente fala, não tem problema. Se precisar começar ou ir para meio da pracinha de novo, quando a gente começou, né, não tem problema. Mas é tudo interligado. Eu falo muito disso aqui. Nosso primeiro episódio foi com uma sobre, né? candidata a vereadora em Campinas. Sim. E a gente falou muito disso. Cultura, a questão social está ligada com a política, não tem como. A gente tem que, quando a gente fala de um, a gente fala do outro. E o problema é como está ligado também, né? Sim. Porque ela pode estar ligada para usar o artista, a arte, e ela pode estar ligada para realmente impactar e gerar. A gente tem alguns vereadores que a gente conhece, porque assim, a gente não tem vereador de preferência. A gente teria Nem um candidato de preferência, que seria da comunidade. A partir do momento que ele ganhou, ele serve a toda a população. E todos servem a toda a população do município onde E a é gente está. dever dele trazer as coisas, não é dever. um benefício, né? Acho que isso fica muito mal colocado. As pessoas entendem, nossa, que bom que ele fez isso. Não, gente, ele recebe pra ele fazer isso. Igual você recebe no final do mês pra você trabalhar. Pois e você recebe pouco. Pois é. Então, assim, o que a gente Ele- fala precisamos mudar essa cabeça. Porque não dá para ter mais esses coronéis. E aí a gente precisava vender pizza. Eu ia cada um dos gabinetes. Mas você não apoia? A gente não apoia ninguém. Mas a gente tem amarelo, para você ter uma ideia, hoje, porque a gente sofria hostilização na rua, porque falava que a gente era petista por causa do branco e do vermelho. A gente meteu um amarelo, Sim. né? Aí veio alguns já falando que é comunismo. Então, assim, é um Olha só, absurdo, Sim. sim. né? É uma cegueira, né? Social, né? A nossa eu lona, sinto isso. a primeira era amarela e azul. Aí falaram que a gente era de direita, que era do O PSDB. povo fala Eu falo demais. assim, não, gente, sabe o que a gente é? É aqui da comunidade, tá fazendo o trabalho, Exatamente. e nós vamos bater na porta de todo mundo. Sim. Entendeu? Porque eu acho que tem que acabar com isso, né? Eles estão ali, ganhou, para com isso. Sim. Né? E os políticos, aí um dos políticos que, inclusive, sempre apoia, que a gente sempre pede, ele apoia, ele catou e falou assim, ele foi lá, a gente chamou ele para um almoço e falou, ó, não precisa. Aí, ó, o que o Alona pode ajudar? Fiquei até meio assim, putz. Vai Aí, ser uma troca, aí ele falou, né? não precisa ajudar em nada. Aí eu falei, cara, que consciência. Tá acontecendo. Eu não quero arrumar problema para vocês, e se eu ganhar, eu vou continuar ajudando vocês, Legal. porque eu confio, acredito nesse trabalho. Eu falei, tá mudando. As políticas estão mudando. Sim. E muda porque a gente influencia. Mas ao mesmo tempo a gente ouve de outros, não me apoia, não entrega meu santinho, não tem como você colocar o santinho para entregar para os pais. Fala, não dá, gente, não é isso. Não é sobre isso aqui o trabalho, né? Porque assim, é isso que você falou, parece uma troca. Sim. Né? Eu sou obrigado a devolver alguma coisa, e não, é Nossa. recurso público. Sim. Então assim, quando a gente mostra um exemplo, por exemplo, de Hortolândia, o único problema é que Campinas está migrando para a Hortolândia na área cultural, está usando os Verdade, espaços de lá. Os nossos teatros estão sucateados, estão jogados aqui em Campinas. Entendeu? Então assim, precisa mudar. Precisa fazer essa diferença. Então, quando vocês abrem esse espaço de um podcast onde a gente pode falar sobre cultura, isso é muito rico, Sim. principalmente no nosso país, na nossa cidade aqui em Campinas. Porque precisa desses movimentos, precisa falar sobre isso. Sim, e de forma didática, né? Que chegue para todos. Pois né? é. Essa é a nossa intenção. Até. Então, a gente tem essa questão de a gente, sem dolo nenhum, levantem governantes da cadeira, vá na comunidade.
antes de falar ou de tomar sua decisão. Quando a gente foi para ser despejado lá da área, ninguém tinha ido lá. Aí foram as reportagens que começaram a transformar, falar, opa, eles têm um movimento social muito grande. Tanto é que para nós ficarmos lá, as mães fisicamente foram bater num vereador que tava tentando tirar a gente de lá. E por que foi fazer isso? Porque não tinha outro jeito. Obviamente que a gente não mandou. Mas quando soube, falou, bem feito. Porque assim, ele está tirando daquela criança a oportunidade. A esperança de sonhar ali, né? Quando veio, foi uma das primeiras vezes que eu falei assim, putz, acabou. Chegou a pessoa para falar, que era do alto escalão, primeira dama de Campinas, na época, ela chegou e falou, vocês vão ter que sair daqui. Quando ela chegou de lá, ela chegou ainda para ajudar a gente lá na área cultural, maravilhosa. E ela falou, vocês vão ter que sair, porque já saiu a ordem de despejo, em 3 dias vai vir para vocês serem despejados. Quando ela falou isso, estava chegando as crianças para almoçar, elas estavam no meio da atividade, numa savana, que era um mato gigante, ou a gente cortava o mato ou apagava a luz, ainda a gente estava nessa, né? E eu só olhava aquelas meninas com as roupas do balé, falei, acabou. Eram umas 30 meninas. Eu falei, acabou, tudo na média de 2 a... Então, tinha de 3 a 7 anos. Aí sabe quando você vê passar um filme? Eu falo, gente, é impossível isso. Não tem como isso acontecer. Por que isso está acontecendo? Aí ela falou, vamos ver uns espaços que me mandaram aqui no papel que vocês podem pegar. Aí eu falei, não existe espaço. Ou é esse ou não tem outro. Porque, primeiro, eu não tenho nem dinheiro. Aí deram um terreno lindo pra gente. Aí a gente foi nesse terreno. Tinha uma creche que não tinha sido inaugurada ainda lá. Aí eu falei, eu posso pegar a chave e entrar nessa creche? Ah, não, deram errado. Saiu no Diário Oficial. Caramba. Que eles deram a creche para a Lona das Artes. Então eu falo assim, gente, que absurdo, porque ninguém levantou, desculpe, a bunda da cadeira e foi fazer o trabalho deles. Fazer o mínimo, né? O que você está sendo pago para fazer socialmente. E é isso que a gente precisa influenciar nas políticas públicas. A gente precisa ter gabinetes itinerantes, a gente precisa ter a secretária de Cultura na comunidade. A gente conseguiu levar ela lá para conhecer, sensibilizou, mudou, ela viu, entendeu? Mas a gente não consegue levar de assistência social, não consegue levar o de saúde, eles precisam conhecer, porque está tudo conectado. Aquele jovem é usuário do sistema de saúde, SUS, né? Do SUS, é o usuário das escolas. Então, assim, a gente chega nas escolas, só falta estender o tapete vermelho, a diretora. Porque ela fala, as crianças que fazem Lona das Artes, elas são diferenciadas. São disciplinadas. Elas se comunicam, elas sabem os deveres, sabem os direitos delas, elas interagem diferente. Então, é maravilhoso. E sempre estão pedindo apresentação, então sempre estão apoiando. Quando teve a ordem de despejo, a gente juntou ali uma porrada de assinatura porque tiveram essas mobilizações. Então, assim, tem essas pessoas que abraçam, mas elas não estão no poder público, né? Elas não são tomadoras de decisões, né? São agentes dentro da comunidade. E essa é a importância, né? Nós aqui de baixo e se tornando e se especializando até você chegar num ponto. E aí foi também tema do nosso outro podcast, né? Como que a gente daqui de baixo sai e vira tomador de decisão? Qual que é o caminho? Dentro disso, eu tenho uma pergunta para te fazer. Sobre qual que é a importância da economia criativa, da cultura que você é. O que você pensa, assim, sobre qual que é a importância de você ir no teatro e pagar, qual que é a importância de você investir em um projeto de circo, qual que é a importância disso, o que muda? Quando nós começamos a nos estruturar, a gente pensou muito em economia criativa. Por quê? Vender cachorro-quente não tem nada a ver com o que a gente faz. Vender milho, vender pizza não tem nada a ver. Aquilo lá era sobrevivência. A gente precisa pensar num plano. Aí a gente pensou num plano, que a gente trabalha muito a questão ambiental. Vamos abrir a gente tinha um empresário maravilhoso, o Lê lá de Piracicaba, ele tem uma indústria lá, e falou, o modelo que eu tenho em Piracicaba, vamos trazer para cá de reciclagem. Mas a gente não entendia nada, não era o nosso negócio. E aí chegou uma hora, já estava montado, ele colocou todo o aporte financeiro. Eu falei, cara, eu não sei como te falar, mas não é. Eu vou parar toda a operação artística, a operação social para focar numa empresa. Que não é, a gente já deixou, a maioria das pessoas já deixaram tudo para se dedicar a isso. Ele super entendeu, né? Porque ele viu que o negócio não ia fluir porque precisava de uma mão. E a gente falou, não, tem que ser no negócio que nós estamos, que nós fazemos. Aí pensamos captação de recurso, tudo, e no final veio uma pessoa maravilhosa lá e falou pra gente, não,
É no circo, é nas atividades de circo, é na Exatamente. arte. E nós já tínhamos espetáculos muito bons, né? E a gente falou, não, então a gente precisa se profissionalizar, capacitar esses jovens para entender o seu papel enquanto ator, enquanto atriz, enquanto artista de circo, ir atrás do seu DRT, ir atrás das suas certificações, se especializar e fazer aqui um espaço cultural, um polo de arte, né? Exatamente. Então, hoje a gente tem alguns parceiros, a gente inclusive está lá no Campina Shopping, nós começamos nesse sábado Acho que eu agora. vi Nós no vamos, Instagram, tem uma coisa lá. nós vamos até o dia 22, nós estamos fazendo a parada de Natal lá, tá lindo, lindo, lindo. Natal é maravilhoso no Maravilhoso, shopping. é isso, e a gente já reúne circo ainda, então tá lindo. Então, toda sexta, sábado e domingo, a pessoa pode ir lá, vai ver os personagens, teve espetáculo agora, muito bacana. E como isso é importante? Isso é importante porque eu tenho um dos maiores shoppings, né, apoiando um projeto social. Isso já é um divisor de águas, Sim. porque ele está possibilitando que eu dê palco para esses jovens, possibilitando que eles ganhem o mínimo de cachê, que eles ganhem o mínimo de infraestrutura para poder se apresentar. Mínimo de dignidade, né? Dignidade é a palavra. Por quê? Não adianta falar para esses jovens que eles vão ser artistas se eles não têm mercado. Então, a Exatamente. economia criativa, ela é muito importante. A gente foi contemplado por alguns editais, inclusive de espetáculos, que fizeram a diferença, não foi para a Lona das Artes, mas foi para toda a comunidade. É o pipoqueiro, Sim. é a costureira. E pode parecer Geração de clichê, emprego. mas tem o pipoqueiro sim na porta dos nossos. Sim. É ilegal, ele não pediu, não tem problema, Não tem porque a gente não problema. estava vendendo inclusive pipoca, mas ele está lá. Sim. Sim. Né? Ele tem um local Ele para também vender. se alimenta desse Ele se dinheiro, alimenta né? desse dinheiro e a pessoa fala que não, mas é o que a gente fala, quando você investe R$1, volta 9. Por que volta 9? Porque se a pessoa investir na gente R$1 para fazer um espetáculo, vai ter o pipoqueiro, né? Vai ter a moça da costura, vai ter todos os nossos voluntários e colaboradores que vão estar dentro desse projeto, né? Que não estão cobrando, então esse dinheiro se multiplica. Sim. Né? Esse R$1 faz muito mais. E aquilo lá a gente fala, eu vou te dar a semente, mas todo mundo vai plantar, vai regar, então não é só a semente, tem todo um valor agregado. Então, a gente tem costureiras maravilhosas na comunidade e elas fazem um trabalho com esse dinheiro, elas precisam do dinheiro. Aí a gente compra o tecido, a gente compra a maquiagem, a gente vem aqui no centro comprar maquiagem. Legal. Então, olha como movimenta Sim. a economia dentro do município. O mais bacana que eu acho, assim, quando você fala isso, que eu escuto, é pensar que você está levando dignidade para a comunidade ali toda ao redor. E a gente não consegue enxergar na cultura isso. As pessoas não Normalmente enxergam. você acha que ali o espetáculo e acabou. A pessoa que recolhe a latinha do espetáculo está se beneficiando economicamente. E aí é esse olhar que a gente precisa despertar nas pessoas. Precisa, e é muito bacana isso Sim. que você alerta, porque a pessoa acha que vai, os artistas acham que vai para o produtor. Toda a sociedade acha que vão para os artistas. Gente, eu sou produtora, não tenho R$1. Então, e acha que vão para os artistas. E, gente, não é assim. Não é assim que Porque funciona. é aquilo lá, o iluminador. Hoje a gente tem um Sim. iluminador. Ele é iluminador, ele é pedreiro, ele é tudo nosso lá. Ele é maravilhoso. E ele tá na área, começou a fazer um monte de curso de iluminação, e ele falou, pô, eu quero trabalhar só com isso. Tô ficando mais velho para chegar e carregar tijolo e tudo mais. Então, olha como é importante você poder investir. A gente tem tem 15 LEDs, par LEDs lá, muito pouco, né? Mas a gente está com a nossa estruturinha, já está tendo aula de iluminação. Legal. Pô, então, peraí, qual é o mercado depois que eu vou mandar? A economia criativa é isso. Sim. Então, eu vou ter novos iluminadores. Profissionalizou alguém. É isso, e dentro da comunidade. Sim. Então, as pessoas falam assim, mas tira da droga. Tira. Com Tira de certeza. tudo. Tira, Aham. porque você está trazendo um espaço cultural dentro da comunidade. Você está dando oportunidades. A gente tem aula de informática que é trabalhado para a questão, dentro do circo, eles vão iniciar na pesquisa. Então, eles vão pesquisar sobre como faz tecido diferente, novos truques, como faço malabares diferentes. E aí a gente vai introduzindo a informática. A gente sempre fala, inverter um pouco essa roda. Então, eles vão começar na necessidade. A ideia nossa é a pedagogia significativa. Então, tem que ter um significado tudo para eles, para que a gente introduza a questão social. Então, por exemplo, quando ele vai lá e ele tem que fazer uma pesquisa, mas como é que copia e cola?
como é que vai fazer? E a gente vai ensinando. Porque E aí vai sendo automático, né? é Esse isso, porque não é aquilo. Senta aí, ó, copia e cola, é assim. Vamos digitar. Ele não quer, o jovem não quer isso. Ele quer na prática. Quando ele chega, e a gente tem um grupo ruim de matemática lá. Os ruins de matemática. Eu sou desse grupo, gente. A gente chega e a gente já sabe o que ele tem que aprender. Ele vai ter que aprender mini trump, é perfeito. Né? Pra gente é mini trump, né? Capoeira pode ser outra coisa, no hip hop outra. Por quê? Ele vai saltar, ele adora saltar. Ele é maravilhoso para saltar. Só que ele vai sempre querer mais. E aí ele vai precisar entender quanto que o peso dele impacta naquela rede e naquela mola. Aí nós vamos dar o giz na mão dele, ele vai riscar no chão para fazer conta. Se ele não souber fazer conta, ele nunca vai atingir. O que ele vai fazer? Ele vai pesquisar. Vai aprender a Ele fazer a vai conta para poder aprender. saltar. Isso pra gente é maravilhoso. Que legal. Porque a partir disso ele começa a tomar gosto na matemática. Sim. Os ruins de português vão pro teatro. Por quê? Dentro da teatralidade circense, o que eu falo? Tá lá no texto. Tá lá no texto. Tá lá no eu queria... Vai aprender aquele texto, tá lá naquele livro. Vem, traz aqui. E vai passando. Que legal. E como que eu trabalho a questão deles falar melhor nas rodas de conversa? O que você achou? Ou aí ele, tá acontecendo isso ou não? Vai falar isso na roda. Que legal. Mas Rodrigo, fulano... Na roda é hora de falar. Sim. Agora não, agora vamos se concentrar. Chega na roda, eles falam, começa a falar mais alto. No final, assim, a gente fala em 4 meses, muda, né? E isso é na questão da fala, mas tem muitas outras coisas. A gente fala educação, a gente não faz com projetos de 1 ano. Para com isso que não existe. Eu ia te perguntar isso, Rodrigo. Como que funciona o projeto? São crianças, quais as idades? Quanto tempo? Como que faz a inscrição? A ideia é que depende quanto tem de dinheiro no ano, né? A gente sempre fala, se tiver mais dinheiro, a gente abre para os menores porque precisa de mais recursos. A base que funciona durante todos esses anos é de 7 a 17 anos. Certo. Então, a criança, ela chega lá, ela tem uma lista de espera e todo início do ano a gente ativa essa lista de espera. No começo do ano, a gente começa a fazer as rematrículas. No fim do ano e no início do ano, as novas matrículas. A criança ela vai entrar lá, a ideia é que ela vai passar por 3 anos iniciais. No primeiro ano, ela vai aprender, a gente trabalha com temas, né? São temas que provocam esse trabalho com eles. Então, primeiro ele vai aprender sobre meio ambiente. Bacana. Toda a questão vai ser sobre o meio ambiente. Ele vai aprender sobre não jogar lixo na rua, mas tudo isso totalmente diferente do vem aqui e ouça eu falar. Não, ele vai aprender na prática. Então, como ele vai aprender? Ele vai aprender com um espetáculo que tem esse enredo. Então, ele vai ter que fazer pesquisa, porque a gente está dando para ele o espetáculo e cabe a ele agora ser provocado, né? Sim. E provocar, né? E provocar. Sensacional. Sim. E aí, então, ele vai aprender. Então, por exemplo, a gente tem um que ele fala sobre ambiental, ele fala sobre as minas de carvoaria, sobre as queimadas ilegais. Então, ele precisa entender o que é carvoaria. Ele vai precisar entender como que funciona, e ele vai gostando, ele vai gostando dentro daquela medida do possível, porque não é nada legal, né? Como funcionam as carvoarias, com crianças trabalhando, inclusive. No segundo ano, ele vai para o espetáculo. Esse é o primeiro, é o Biocircos. No segundo ano, ele vai para o Sonhar Circo. Mas ele vai todo dia? Ele vai... Alguns vão 6 dias na semana, né? Que é de segunda a sábado. Outros vão 4, outros vão 3. Vai de acordo com o contraturno escolar, como ele está na escola e como está a evolução dele dentro da instituição. Por quê? A gente oferece lá 33 modalidades diferentes. Tem tecido, tem dentro das acrobacias, tem vários níveis de acrobacia, vários de malabares, vários de aéreos. Então, assim, eu gostei de tecido acrobático e mini tramp. Os dias de atividade são esses, com esses educadores. Entendi. Então, as turmas são montadas muito de acordo com o que eles querem fazer também. Sim. Então, tem vários núcleos para isso. Então, por exemplo, hoje, quando a gente tem que basicamente expulsar alguns de lá. Tem uma né? escuta, né, do que eles querem fazer. Isso Sim. já é sensacional. Né? Porque assim, no começo todos fazem. Eles têm 45 dias para, no início do ano, para decidir? aprender tudo. Entendi. Cada 2 dias é uma oficina diferente, uma atividade diferente. Pra E aí, a tomar partir Então, o daí... gostinho do que eu quero Isso. decidir fazer. Sim. Quero Entendi. isso. Você gostou? Então, aí nós vamos agora, cada um vai escolher e já vai para suas turmas E específicas. quantas vagas tem? São 68 vagas todos os anos, né? A gente chegou um momento que a gente chegou a atender 1.100.
Nossa. né? Foi no momento que a gente fez parceria com o governo. E aí a gente desfez a parceria do governo porque não era mais o que nós gostaríamos de fazer. Não é o porquê nós fomos criados, né? Sim. Quando a gente viu que essas crianças, a gente só reproduzia o mesmo modelo da escola regular, que era a esteira de criança, jogar a criança na esteira e jogar para a sociedade. A criança não aprendia, não evoluía, não tinha atenção. Hoje, cada um dos jovens que a gente tem lá, ele tem assistente social, ele tem o educador que sabe a vida, de onde ele veio. Olha só. Todos nós, a gente fala, todos nós da nossa instituição somos educadores. É a pessoa da limpeza, é a pessoa que faz a comida. A pessoa que faz a comida, ela está ensinando. A pessoa que limpa, ela está ensinando. Todos eles limpam a É um instituição. multiplicador. Então, assim, tem a pessoa que limpa, mas todos eles sabem que tem que pegar o pano, tem que pôr no rodo, tem que limpar. Sim. Eles lavam os pratos deles. Todo o processo é entender que aquilo é pertencimento. É Sim, deles. é meu, né? Eu tenho que cuidar, Sim. né? Quando eu tinha 1.000 jovens, até antes, a gente tinha um problema muito grande de todo ano ter que trocar material. O material era rasgado, era quebrado, era depedrado, por eles mesmos. Entrou uma educadora, a Sara, e ela vem do balé. Então, ela começou a mudar a forma deles enxergar. Não, você vai pegar o colchão, vai guardar o colchão, Bonitinho, vai pegar né? as coisas. Hoje, eu acho que a gente só trocou por o desgaste mesmo faz uns 2 anos. Não troca mais capa do colchão, isso é muito caro, né? E é aquilo. Talvez uma mochila na escola, se tivesse um trabalho pedagógico, durasse mais. Não precisasse Sim. todo ano dar uma Exatamente. mochila nova, Sim. né? Porque assim, o que acontece quando o figurino rasga? Você pega a linha e costura. aham. E eles adoram apresentar, né? Eles estão lá para isso. E assim, a gente chega e fala que vai na casa. E a gente já foi na casa de alguns. Abre a gaveta, vamos ver se está tudo dobrado. Olha só. Por quê? Eles sempre vão ter a questão de, pô, se eu não arrumar minha casa, se eu não arrumo minha cama, se eu Talvez não o arrumo, Rodrigo vai chilar. ele vai bater. Por quê? Eu vou mostrar para ele assim, você não tem condições de apresentar ainda, porque quando eu te perguntar, cadê o seu figurino que você não trouxe, você vai culpar sua mãe, Sim. né? Então, assim, a gente tem crianças aí de 8, 9, 10 anos que apresentam, que você não fala que elas têm essa idade. Ensinar autonomia pra criança, E essa né? autonomia é muito importante. É que normalmente eu evito usar os termos pedagógicos, Aham. porque Perdão. porque a pessoa fala assim, não, gente, fala em português, né? Aham. Mas é isso, quando a gente está trabalhando isso, a gente está trabalhando autonomia, né? E essa autonomia que liberta. Por quê? A gente tem figurinos ali que hoje a gente consegue ter, que são figurinos de R$700, de R$800, que a gente conseguiu através de editais do governo do estado. A criança chega com ele dobrado, né? Limpinho, cheiroso, sem mancha, costurado, se rasgou. Sim. A maquiagem é perfeita. Valoriza, né? Essa valorização é muito importante. Sim. E esse respeito, esse cuidado com a arte, com aquilo que não é dele, mas é de todos. Sim. Né? Porque o figurino amanhã depois outro vai usar. Então, assim, ter esse cuidado é muito importante e isso se aprende dando autonomia para eles. Então, a gente fala, quando chega esses educadores diferentes, com essas ideias diferentes, tanto na área de atendimento a PCD, quanto na área de disciplina, de respeito, isso vai melhorando o projeto, Sim. vai agregando. E é importante você forçar isso, porque tem a pessoa, ela quer mudar o mundo, mas ela não arruma nem a casa dela, não arruma o quarto. Tem acho que um pensador americano que fala muito disso. Como é que você quer mudar o mundo se não arruma nem seu quarto? Começa Então, primeiro limpando suas gavetas, arruma né? seu quarto, Minha mãe depois é você vai lá. E a gente fala muito isso para eles. E a gente tinha um lá, que ele é maravilhoso, ele faz muita coisa lá. E lá todo é assim, a gente chega, a gente vai arrumar as câmeras. Então a gente a gente instalou todas as câmeras lá, foi eu e uma meia dúzia de jovens lá. A gente começou a instalar, passou os cabos, começou a fazer a ponta do cabo, começou a instalar. Aí uns pais perguntaram, o que isso tem a ver com o circo? Isso não tem nada a ver com o circo. Aí eu falo assim, tem. Pode deixar que tem, porque uma hora ele vai precisar aprender a fazer cabo dentro das atividades Talvez artísticas. aquilo ali é uma profissão futuramente, Isso né? que aconteceu. Sim. Tem uns hoje que é instalador, tem outros que é eletricista, entendeu? Não, eu não quero estar no palco. A gente sabe que não só não tem mercado, mas nem todo mundo quer ser artista. Exatamente. Sim. Né? Mas, Ou até gosta de praticar ali, mas não quer profissionalmente, né? E aí depois disso, eu ensinei todos eles a fazer cabo de rede. Então, assim, se precisar de um cabo de rede, eles fazem, extensão. Sim. Então, assim, aí eles foram se profissionalizando nisso, tiraram os NR10 para eletricidade, Gente, NR35 TNR, que então, fofura. assim, para subir nas alturas. Aham. E aí, quando eu vou para dentro da universidade e mostro esses jovens, primeiro a gente é apedrejado, porque você está deixando o jovem montar o tecido dele e isso é um risco. Peraí,
Então a gente tá... Peraí, ele pode subir, mas ele não pode montar? Então, Não tem lógica isso. Não. Todo lugar eu vejo jovens fazendo. E os nossos não pode? Pode. A não ser que vocês me provem ao contrário, pode. Eu vou te mostrar como é que ele faz. Aí chega a menina lá de 14 anos, com cinto talabarte, com capacete. sim, Ela tá toda exatamente. paramentada Com para isso. os EPIs, Porque ela aham. aprendeu. Ela sabe como é que Ela funciona. aprendeu todo o processo. Por quê? Se alguém montou errado, é a vida dela que vai. Sim. Então a gente fala, você confere, você monta o seu aparelho. Quando a gente chega no local, eu não preciso de alguém montando, tudo mais. Então, assim, todo o processo, ele é pedagógico. Todo o processo é educacional. E ele é pensado desde o primeiro passo, desde quando ele entra dentro da instituição. Muito melhor, desde quando ele passa lá fora e vê a lona. A lona não está lá só porque a gente faz circo, porque ela chama. Chama O atenção. colorido dela chama muita Sim. atenção. A criança vê. A gente vê direto. Ela tem uma fresta ali que passa para abrir o portão. Você vê lá a carinha deles assim, Olha só. olhando. O que tem aí dentro? Né? Como é que faz para participar? A gente nem tem placa lá fora, porque a demanda já é tão alta. Sim. Que não né? precisa de placa, não- né? Eu acho que isso significa muito sucesso do que você está fazendo, não precisar de placa. É. Isso é muito E pesado, hoje a gente né? tem a questão do como tem o ensino integral, muitas instituições estão perdendo jovens por causa disso, né? Uhum. Porque tem que estar no ensino integral, que, ao meu ver, muitas escolas que a gente está dentro, eu sou professor e eu sei que lá eles deixam as crianças soltas. Tem escolas boas, mas a maioria ainda não está preparada para isso. E deveria ter parcerias com as OSC, mas a gente não tem esse problema. Mas por que não tem esse problema? Não, é a lona, é o circo, é o colorido. Ela quer ir, né? Sim. E a gente tem, o grande problema nosso foi, problema não, pra gente eu acho que é muito maravilhoso, é que a gente não seguiu nenhum padrão de outra OSC, a gente não foi para outra e perguntou como é que faz, Sim. né? A gente foi fazendo. Aí a gente chega, quando a gente recebeu o primeiro recurso público, através de um edital que a gente ganhou, a gente perguntou assim, viu, mas tá errado. Não, assim que todas fazem. Não, mas a forma com qual vocês prestam conta tá errado. Falou para a prefeitura, não, mas é assim que todas fazem. E foi uma briga danada. E ainda é assim até hoje. Porque é um modelo que vai se Se reproduzindo. Eu adaptar falo a assim, fazer errado e ficam nisso, você faz né? errado, assim que Ninguém fazem. se incomoda. ninguém se incomoda. Aí a gente fala, não, tá errado. E aí fica, né? Aquela, não, vai. Aí a gente vai atrás de advogado, que a gente tem advogado. Tem 3 formados, que foi Olha só. formado pelo nosso processo. Cara, que legal. Né? Então a gente toda hora, ontem era 2 da manhã, eu estava mandando para uma questão, inclusive, com a prefeitura, que ela está errada. Então, assim, e ela induz ao erro, né? E eu falei, não vou, de jeito nenhum. E eu falo, agora vocês vão devolver. E tem uns que tá devolvendo já há uns 15 anos. Vai Olha só. devolver pra caramba. Sim, mas é envolvente. É O envolvente. trabalho de vocês é muito envolvente. Eu acho legal que todo mundo deveria se envolver em um projeto social para entender como funciona, ou social, ou cultural, para entender como é que funciona e parar de questionar. Eu acho que assim, as pessoas questionam muito. E assim, você falando da quantidade de alunos que foram muitos, que foram poucos, e eu queria saber qual que foi a sua maior dificuldade nisso tudo, assim, quais os empecilhos para chegar onde você chegou hoje? Olha, se perguntasse para mim, você faria de novo? Eu digo com sinceridade que eu não sei. Por causa dos empecilhos. Mas o maior de todos, eu acho que sou eu mesmo, porque eu sou muito... Eu tenho uma cólera muito grande em fazer as coisas, em ver as coisas acontecer. Eu não consigo esperar daqui 2 anos, quando ela vai acontecer. E lidar com o poder público é isso. Você não vê as cansativo, coisas, né? você não vê as Desgastante, coisas né? acontecer. Você não vê o poder público fazer. E eu sou do tipo chato, que vou dentro dos departamentos e falo, por que não está saindo esse processo? Por que não está andando? E eu vou, assim, eu sou chato num nível que eu já cheguei dentro da secretaria, de uma das secretarias que eu não quero expor agora, e vi gente no Facebook e falei, ó, isso tá certo? Não tá certo. No Facebook, 3 horas da tarde, tá no horário do almoço. Nem no horário do almoço podia usar seu Facebook pessoal. Não tem lógica isso. Sim. Mas aí a pessoa, quem é o errado? É a gente que é errado. Uhum. Porque o negócio se instaurou de tal forma que tudo é burocrático. Mas o burocrático, ele só é porque as pessoas não giram a chave. Porque não é para ser. É muito simples. Ah, mas a burocracia, quem faz a burocracia são as pessoas. Sim. Ah, mas para nos resguardar, nem tudo é para resguardar. Tem coisas que sim, Tem- outras que não precisariam, né? E tem coisa que é intencional. Aham. E esse intencional é o que mais pega. Breca, né? Você. Eu falo assim, putz, é muito chato, né? Porque a gente chega, tem hora que a gente teve algumas parcerias, a gente tem um sistema lá que é vegetariano.
E tem toda uma nutricionista, tem um cardápio, que é tudo para qualidade de vida. E a gente começou a receber doações de alimentos. A gente catava, montava a cesta e entregava. Ah, não pode, porque como vocês pegam isso do Ceasa, essa daqui não pode... Tá. A gente não tô entendendo. Vai estragar aqui. É o que sobrou, eu tô montando sacola. Não pode. E aí cortaram o nosso... Aí a gente foi lá, pediu desculpa, e fez parceria com o Hortifruti, que também, os que tá machucadinho e tudo mais, e começou a dar sacolinha. Para não perder a sacolinha ela vale assim na média de uns R$60 para cada um dos jovens. Eu tenho mães que choram falando que isso fez a diferença da semana dela, porque ela não tinha condição. Com certeza. E aí a burocracia... Uma lei travar uma criança de se alimentar, isso é muito pesado, né? E sabe, assim, é tão ridículo que chega a ser um absurdo. E isso é em todo o sistema. Você vê dentro da prefeitura, dentro do governo. E é normal. As pessoas, elas viram, porque elas não levantam da cadeira e não vão até a comunidade. Elas não querem fazer isso. Né? E aquilo, né? Paulo Freire já diz, né? Que quando a questão do opressor, ele vai... o opressor, ele vem, né? O sonho é virar, né? Por quê? Porque no final das contas você não aprendeu, você não deu educação. Sim. E a gente sempre fala que lá a questão da educação ela é muito importante. Mas ela não é a educação, como a gente fala, acadêmica. Né? Porque a academia ela só vai te transformar num opressor também. Né? Porque a gente está dentro das academias também, nas universidades, e a gente vê essa opressão acontecendo, as pessoas se transformando lá dentro como opressores. E por que isso? Porque o sistema faz isso. Então a gente tem, quando a gente fala girar, mudar, não, a gente tem que quebrar a roda e refazer essa sociedade, porque ela está errada. E ela está muito errada. E o que isso tem a ver com arte? Tem tudo. Com certeza. Porque a gente está na ponta ali, né? Dentro das escolas, quando a gente apresenta nossos espetáculos. A gente lançou um livro faz 2 anos, inclusive eu escrevi, um outro jovem ilustrou nosso lá, que é uma ilustração maravilhosa também. E a gente lançou lá na Bienal. E aí a gente foi perguntado, inclusive, por que do livro e o que tem a ver com o circo. Eu falo, porque a gente sai da comunidade e começa a impactar todo o país. Sim. Agora, com o que a gente acredita. A gente começou a sair, a gente começa a deixar um acervo, começa a deixar textos. Deixar sua marca no mundo, né? Você começa a criar essa marca. E a gente acredita muito. Então, a gente está com 2 livros aí no forno também, que fala sobre o processo pedagógico, uma segunda edição também desse livro que a gente tem, que chama Aquacircos. Inclusive está na Amazon. Se comprar lá, você ajuda a instituição. Comprem o livro, por Comprem favor. o livro, é baratinho e é muito bacana Mas mesmo. se não for barato, é para comprar 2, gente. Exatamente. Não tem isso, é cultura, tem que fazer presente. girar. É a economia da cultura girando. Então, é muito importante a gente deixar esse impacto, porque quando eu estou nas escolas falando, a gente tem um número lá lindo, que é de uma tartaruga. Então, ela é um dos nossos artistas lá, que começou lá com 9 anos. Então, ele tem os ovinhos dele, são as bolinhas de malabares. E ele não fala nada. Ele chega, tá com a roupa colante, parecida tartaruga, com casco, e vai brincando, e vai jogando malabares. E aí, o último são os aros do circo, aqueles, né, que eles jogam pro alto. Ele joga, e aí ele deixa cair no pescoço dele, sufoca, e ele não fala nada, ele só cai. Na hora que ele cai, todas as crianças entenderam. É uma tartaruga que tá aqui por causa do plástico. Sabe? Então, essa ligação é o que a gente quer. A gente não quer ser pedagógico no nível de chegar, gente, jogar lixo no chão ou nem fazer alguma coisa que seja muito... Não, eu quero que a criança reflita. Sim. Pô, que número legal de malabares, mas olha, era uma tartaruga. Pô, que chato. E onde que eu aprendi isso, né? Sim. Ela nunca vai esquecer aquilo. E ela nunca não vai vai, jogar um marca negócio muito. errado. Você não vai ver essa criança no mar atacando coisa Você na não água, vê. Vai né? lembrar. Você não vê. E aí todos os nossos personagens, eles são criados pedagogicamente para impactar. E aí nós estamos dentro das escolas, nós estamos dentro do teatro, nós estamos impactando. Então, por isso que a gente fala, tem que mudar, tem que quebrar a roda, eles têm que entender que a Lei Rouanet, ela realmente impacta, ela muda, precisa dessas leis de incentivo. Tem distorção? Um monte. A gente também concorda que tem distorção. Que pode melhorar, Mas né? que pode tem melhorar. abertura para melhora, né? Nós temos uma dificuldade gigante. Como antes de iniciar, eu falei para você, tem uma dificuldade gigante. A gente não consegue captar. Mas não é por isso que a gente tem que Desistir, né? acabar com a lei. Não, a gente precisa, porque aquilo lá impacta. Que adaptar, melhorar Como e você fazer disse, ser possível, o né? rapaz da latinha, ele tá ganhando com aquilo.
entendeu? Da latinha que teve no evento. Agora, assim, mas tem gente que ganha um monte. É distorção, vamos arrumar isso. Sim. As distorções. Mas as leis de incentivo à cultura, elas são importantes. O Brasil é um dos países que menos investe em cultura. Entendeu? E a gente tem um problema que a gente não tem uma política pública de cultura. Sim. A gente tem governo. Se o governo for, todo mundo, né? Exatamente. E aí o que exatamente. acontece? Tudo muda em 4 Sim. anos, né? Aí- Nunca se estrutura, Esse é o né? desespero. Aí o que acontece? Esse desespero, a gente vira massa de manobra, porque a gente precisa manter, né? A gente não faz um negócio Pois é. pensado, né? Faz o que consegue fazer com o que tem. É isso. E quando Não. chega na época de eleição, a gente fica pensando, e agora? E Como agora? é que vai ser? E aí, A gente que trabalha com cultura já Sim. fica, meu Deus, será que ano que E vem eu vou ter agora? trabalho? Né? Muito esse Isso o é verdade, sentimento. sim, Será é que ano muito que vem a isso. gente vai conseguir fazer alguma coisa? A gente não. Sempre é um pano escuro. Você não sabe o que vai acontecer no outro ano. Ô, Rodrigo, como que no teatro chama coxia? No circo é coxia também ou não? no circo ele não tem a coxia. No circo Mas a lá no gente, fundo, como a é? gente é os bastidores ali, o pano de bastidores. fundo, Aham. né? Vai atrás do pano de volta. O pano de volta é aquela lona que fica em volta. Aham. Cada um chama de um jeito, né? É o pano de volta, o pano de roda. Eu achei que era coxia, por isso que eu falei. Mas no pano de volta, você tava falando da personagem lá da tartaruga, e assim, a gente que tá aqui assistindo, a gente vê lá a tartaruga, tudo. Do pano de volta pra lá, quando o artista tá lá esperando pra entrar em cena, ok, a gente sabe que ele se preparou, que ele tá ali. E antes daquilo, como que é esse artista? O que ele faz? É muito treino. Para fazer esse espetáculo, a gente demorou 2 anos, primeiro projetando ele, aí fizemos uma prévia, não estava didático como a gente queria, Sim. no sentido das crianças entenderem. A gente voltou para a casinha, redesenhou ele, e aí lançou ele com o apoio da Coca-Cola FENSA. Que legal. Quando a gente teve essa oportunidade, o dinheiro caiu na conta e entrou a pandemia. Nossa. Aí os jovens pediram, pô, tem como... Eu falei, ó, a gente pode ir adiantando um pouco por causa da pandemia, né? E eles iam treinando. Quando a gente pôde circular com esse espetáculo, foi maravilhoso, porque ele estava muito bem treinado, eles tinham muito ensaio, eles estavam recebendo por isso. Então, assim, alguns já estavam trabalhando na Lona das Artes quando ela já estava estruturada, né? Na área de comunicação, captação, financeira, então eles entravam, tipo, das 9 ali às 4, às 5, e aí eles acordavam, tipo, 4 horas da manhã, às vezes, para treinar, e aí, no meio da pandemia, e a gente fala, cara, isso é muito fabuloso. Na época, eu me arrepiava de chorar mesmo, assim, sabe? Se lacrimejar, fala, gente, olha o que a gente está conseguindo Sim. fazer. Impactar, tá pagando um cachê ali digno para ele. Sim. É assim, é um cachê de artista? Não é. Era R$900, eu acho que há uns 4 anos atrás. É pouco pra caramba. Ninguém se mantém, mas um jovem de 15 anos já é um pacto danado. Não, ele Você fazendo pode- o que ele gosta. Meu primeiro salário foi 375. Sim. Eu ainda tava super feliz. Então, eu tenho certeza que ele vai pegar isso, que é mais seguro do que ser aviãozinho. Sim, Entendeu? exatamente. Porque aonde a gente tá... É o caminho que você tá mostrando pra ele, tem né? De muita, futuro. Sim, e tem muita boca ali. Entendeu? E muito job. Eu já tive que tirar job de dentro da mão ali. Eu nem sabia o que ele estava fazendo, mas a menina estava ali junto com os caras. Eu falei, bora, peguei no braço. Sim. Falei, e nem sabia. Depois a gente Bora que falou. a gente tem aula, né? É Ele, isso. aham. Então, assim, eles são muito cooptados para isso. Então, assim, é você oportunizar que ele treine ali, sabe, com a cabeça tranquila, que os pais não estejam falando, circo não dá futuro, porque quando é criança, os pais adoram. Vai fazendo 12, 13, fala, pô, ele vai viver de arte, ele vai passar fome, Sim. né? E aí, dentro disso, ele recebeu primeiro os R$900, entendeu? E aí, uma coisa muito legal, assim, perdão de cortar, que é que quando a gente nasce num lugar que é pobre, o nosso pai enxerga valor na profissão, no que a gente está fazendo, não é quando você está estudando, porque infelizmente a maioria dos nossos pais não teve a oportunidade de estudar, né? Então, quando você leva o primeiro dinheiro para casa, aí sim você é visto como, olha, isso daí tá dando certo. E aí eu falo isso até por experiência própria, assim. E olha que minha Mas mãe é. brigava muito pra gente estudar lá em casa, mas quando você leva o primeiro dinheiro para casa de um negócio que você tava, aí você é olhado de outra forma pela família. Eles falam, ó, vamos lavar a roupa do menino que ele tem espetáculo hoje. Aí começa toda a mudança, né? E aí o pai vê, o irmão mais novo vê. Eu falo isso porque eu fui uma criança impactada pelo circo também. Eu sou apaixonada, assim. Você fala aí, eu já tava segurando aqui pra não chorar.
Eu fiz ginástica olímpica e tecido acrobático. Então, para mim, eu falo, o tecido mudou minha vida, mudou minha expectativa, a forma que eu me relaciono com o mundo, tudo, assim, tipo, a timidez, o medo, porque você tem medo de cair, você vai lá, e é muito pela fala que você falou. Outra fala muito importante do Rodrigo, que eu quero que todo mundo para agora e escuta isso. As crianças que estão ali fazendo essa formação, elas estão se especializando, elas precisam ser pagas. Um profissional do circo, ele é para ser pago. Um profissional de cultura, ele é para ser pago. Então, não tem que fazer espetáculo de graça, não tem que nada. Não é por arroba. Tá bom, podemos parar Não por é aqui, já por tá lindo. arroba, não é por Sim, arroba, gente. Quando você dá, mesmo que seja pouco ali, a gente não quer pouco, tá? Mas mesmo que seja iniciando com pouco, você está dando dignidade para uma criança, para uma família. O R$ 900 que a criança leva para casa é a diferença na comida. E pode ter certeza que uma criança que faz um projeto desse, ele não vai gastar com tênis. Ele vai ajudar a mãe com a comida, vai comprar uma blusa de frio. 30 dias para usar esse dinheiro. Vai achar uma blusa de frio para o irmão mais novo, você tá entendendo? É a consciência dali, ó. Quem tem pouco divide. Isso é muito pesado, não, né? Se eu te mostrar meu celular aqui, o que eu tenho de apresentação, solicitação, 90% é gratuita. A pessoa acha assim, ela ainda mais quando vê essas reportagens que aparecem na televisão, ela quer a apresentação gratuita. Uma meia calça, barato é R$35. Eu comprei uma meia calça esses dias para minha última apresentação. Foi R$79,90. Uma meia calça. E uma sapatilha. Eu não uso sapatilha, eu faço só de meia aqui, porque é caro. Sapatilha é R$200. Olha aí. A sapatilha que eles usam. A gente tem uma palhaça lá, risadinha, maravilhosa, mas para aquele figurino é no mínimo 4 mil. Aí sabe onde coloca a gente para apresentar? No meio da terra. Mas o tanto que a pessoa treina para poder estar lá, o que você falou, que as crianças acordar 4 horas da manhã. Mas eu tô falando, mas a questão é assim, olha o custo de um figurino desse, que você vai colocar na rua, você não dá o mínimo de infraestrutura, vai rasgar quem paga a conta. Eu tô falando só de custo. Só, né? Tô nem falando de idade e dignidade. Eu tô falando assim, para sair de casa já sai caro, porque assim, a pessoa ela pede de graça, mas a gente não... E tem gente que não oferece nem comida. E não tem comida. Eu falo, gente, como você quer o quê? Tem água, não tem comida? Vocês estão fazendo. É combustível. Hoje a gente tem um golzinho velho, mas vai gasolina ali. É pedágio. Não, só o combustível. Mas é aqui no bairro. Gente, mas gasta. Eu não vou lá e soprar o tanque de gasolina e ele vai andar. Entendeu? É a maquiagem. Aí a menina chega e fala, eu tô sem rímel. Aí você vai lá, 10 conto no rímel. Você vai buscar em qualquer outro lugar. Então, assim, você coloca isso. Aí eu falo assim, gente, para sair, o custo é esse. Não pode ser. Aí eu começo a mostrar. Sim. Olha aqui, ó. Mas é que a pessoa não sabe valorizar o seu trabalho. Por isso que eu falo que a pessoa precisa se envolver, ela precisa ir lá um dia, conhecer o projeto, falar, puxa vida, isso aqui funciona e é assim que funciona. Então precisa valorizar o trabalho da gente. Né? E a gente tem um Instituto Robert Bosch, a Bosch e o Clube da Bosch como muito parceiro nosso. A gente chegou com um projeto que inclusive eu vi lá no AfroReg, quando eu estive no Rio de Janeiro, que eles forneciam uma bolsa. Hoje é mais comum. Eles forneciam uma bolsa para o jovem estudar. Aí eu cheguei no governo do estado, teve um deputado que conseguiu uma emenda para a gente, parlamentar, e falei, eu quero oferecer essa bolsa para o jovem estar lá, só se dedicado, Você é louco? Da bolsa, a pessoa vai ganhar ainda vai ganhar para aprender? Mas aquilo me deixou pé da vida. E ele não deixou passar, não deixaram passar. E vários países aí fora, França, todo mundo paga para poder a pessoa aprender. Pois é, e são os melhores, não é todo mundo, mas são os melhores, os que querem estar, né? E aí a Bosch ajudou. O valor, eu acho que era R$200 aquilo. Você não tem noção de como aquilo mudava e impactava a vida deles. Eles ganhavam os R$200, eles tinham um cartão de poupança. Teve um que nunca gastou e agora ele fez 19 anos e tirou o apartamento. Né? Foi juntando com outros, claro, né? Mas a meta dele era ter o apartamento. O do outro era ter com 16 anos uma moto. Entendeu? E aí cada um tinha o seu plano. E tinha uns que, sabe o que ele fazia? Ele tinha um caminho, né? Um próximo passo. E tinha uns que ele só tinha que fazer o quê? Ajudar o pai e a mãe, porque não estava fechando a conta. Entendeu? Aí você fala assim, R$200? Eu não estou falando R$200 em 1970, não. Eu estou falando R$200 há 2 anos atrás. Entendeu? Então, assim, tem pessoas que vivem com salário mínimo. Muitas pessoas vivem com salário mínimo. R$200 faz diferença, sim. E aí ele pagava uma luz. Hoje já paga um monte de coisa, mora com os pais ainda. Sim. Mas, assim, muda, impacta. Entendeu? Então,
gente, a gente precisa pensar numa estrutura diferente. Sim. E dar essa dignidade que você cita, precisa, é muito, não dá para apresentar de graça. Você tem que valorizar. Ah, eu quero só um palhaço aqui. Um palhaço aqui que vai lá, ele treinou, ele se preparou para aquilo. Ele vai gastar, ele aprendeu uma mágica, ele vai gastar a mágica lá no seu, depois alguém ainda vai falar, porque às vezes a gente acontece isso, a pessoa vai revelar o truque, né? Então, assim, a gente precisa estruturar a cultura no nosso país. Está mudando pra caramba, entendeu? Mas a gente tá tão atrasado diante dos outros países. Sim. Você vai na Argentina, você pega, por mais que, né, a atualidade da Argentina, mas você vai lá, você vê a cultura de uma forma diferente. Na Espanha, você anda, você sente cultura. Eu tive uma oportunidade de estar na Espanha, você anda ali eu estava ouvindo uma música maravilhosa, era o Zorro tocando. Eu falei, gente, que lindo isso. E ele tocava bem pra caramba. Aí você tá, por exemplo, em Nova York, você vê nos metrô, as pessoas cantando, gente, que dá um pau nos maiores cantores brasileiros. Entendeu? Mas por quê? Porque dentro da escola tem cultura. Dentro da escola tem esporte. Desde a primeira infância. Né? Desde a primeira infância você tem cultura. Então, assim, quando que nós vamos ter uma política pública que fale de cultura dentro da educação? Sim. Não se tem cultura e educação separadas, elas estão juntas. Mas não adianta também você juntar um ministério ou uma secretaria para só engolir a cultura. Né? Mas você precisa ter isso dentro das escolas, para mudar um pouco o currículo, né? Sim. Sim, Rodrigo, o tempo tá passando. E se deixar, a gente vai ficar conversando muito mais tempo. A gente tem aqui. pauta. Tem pauta, tem pergunta, eu tenho várias curiosidades aqui e várias dúvidas que eu tenho para te perguntar. Mas o tempo está passando e aí eu queria que você, pelo menos, me falasse, com todo esse trabalho que você tem, com todo esse projeto maravilhoso que você tem, qual que é o legado que você quer deixar? Uma escola. A gente quer uma escola de ensino fundamental voltada para as artes. Então, quando a criança chegar lá, ela vai aprender matemática através do balé, ela vai aprender através da maquiagem, ela vai aprender coordenação motora fina, coordenação motora grossa. É ter uma escola diferente, é ter uma infraestrutura, né, de escola, de modelo de escola que tenha arte dentro do seu núcleo principal. Que legal. Sensacional. Sensacional. Isso é incrível. Assim, foi o que eu te falei desde a hora que você chegou aqui. Eu sou encantado com o projeto e eu saio daqui muito mais apaixonado por esse projeto. E, assim, toda essa nossa conversa foi enriquecedora. Quero te agradecer pela sua vinda até aqui. A gente pode marcar outros bate-papos aí. Vamos. Eu quero lá conhecer o projeto. Eu te desafio a descer no tecido lá. Esse não é comigo, não. Cada um na sua área. Você pula no Minitran. Pode ser, para aprender. Mas muito obrigado pela sua vinda até aqui, tá? A gente só se enriquece cada vez mais. E a gente está aqui para dar voz para pessoas que trabalham com cultura, para pessoas que trabalham com projetos sociais. E você é uma excelente pessoa. Parabéns pelo seu trabalho e muito obrigado. Eu que agradeço. Desde o início aqui eu estou falando desse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo. Quero que dê muito certo, porque a gente quer voltar, a gente precisa impactar, a gente precisa mudar a cultura de Campinas. Precisa mudar a cultura do estado e do nosso país. Precisa. Já passou da hora. Pode convidar que a gente vem. E é isso. Se juntem à Lona das Artes, se juntem ao movimento cultural, porque a gente fala, às vezes a gente faz um trabalho tão danado ali nas redes sociais, a pessoa só passa, valoriza, gente. Dá uma curtida, ajuda a engajar, porque você pode parecer que não, mas os editais públicos estão pedindo até seguidores, quantos seguidores você tem. Então, assim, é importante se engajar. Então, estar aqui nesse espaço que vocês abrem para as instituições, abriu para a gente também, é muito maravilhoso. Obrigado pela sua oportunidade, sucesso para vocês, viu? Para a gente foi uma super honra, assim, obrigado por tanta generosidade de dividir com a gente a sua história e muito sucesso. Eu tô sonhando com você para você abrir sua escola, tá bom? Porque olha lá, se eu vou lá dar uma aula Estamos juntos. Aprender, né? Muito bem, gente. Então é isso. A gente se vê no próximo episódio do Cultura Social. Um abraço e saudações culturais. Saudações culturais, gente.